empezar quiero agradecer a Escapada Rural por invitarme a formar parte de esta experiencia que es participar en Coetour. Vamos a trabajar en esta mesa redonda, vamos a abordar un debate sobre las alianzas transfronterizas, ¿no? Vamos a intentar dar visibilidad a diversos casos de éxito que con toda certeza pues van a servirles de ayuda y de referencia para intentar tomar esas ideas y adaptarlas a sus respectivos negocios. Pero antes de empezar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes vienen de España? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Bien. Voy a hacerles una pregunta fácil, muy fácil. ¿Dónde desemboca el río Guadiana? En Ayamonte. Vale? Os meus amigos de Portugal concordan con iso? Vila Real de Santo Antonio. ¿No? Que é o que pretendo con iso? Estamos a falar de unha mesma realidade vista con ollos diferentes. Eu invito a que todos ustedes intenten ver con los ojos de sus vecinos la realidad que les vamos a explicar, que con toda seguridad van a sacar mucho provecho de eso. Sin más, voy a dar la palabra a alguien que conocen muy bien, sobre todo en Portugal, Dalila Díaz. Dalila Díaz é a directora executiva de Aldeias Históricas de Portugal, é autora e coautora de artigos relacionados con o turismo e con territorios de baixa densidade, e tem máis de 10 anos de experiencia no desenvolvimento regional local. E, máis que nada, é unha grande impulsora desta grande idea que é as aldeias históricas de Portugal. Dalila, por favor. Voy a nombrar ya también al resto de participantes que presentaré más tarde. Por favor, pueden acompañarnos ya en la mesa. Francisco Martín Simón, director general de Turismo de la Junta de Extremadura. Paulo Castro, vicepresidente de Europark. Y por último, en sustitución del director de la Fundación Siglo de Castilla y León, Vicente Cuadrillero, que no nos ha podido acompañar, participará en esta mesa redonda Juan Manuel de la Fuente, que es técnico de promoción turística de la Junta de Castilla y León. Muito obrigada. Naturalmente que não é a Dalila conhecida, são as aldeias históricas que são conhecidas, a nível nacional pelo menos, o que isso é fantástico. Eu só tenho 10 minutos, portanto vou ser bastante objetiva, vou focar aqui 3 aspectos relacionados com a minha apresentação e, em concreto, com o tema alianças territoriais. As aldeias históricas de Portugal, efetivamente, a sua base, a sua gênese parte, em concreto, de uma aliança territorial. Portanto, somos uma rede composta por 12 aldeias, 10 municípios, localizadas as 12 na região centro de Portugal. E, naturalmente, que houve aqui uma vontade, e parte desde logo do conceito de aliança territorial em termos de um objetivo comum. E esta rede, efetivamente, expressa esse objetivo comum, que reside no facto de querermos, com base nestas 12 aldeias, gerar um processo de envolvimento socioeconómico. Efetivamente, este projeto Aldeias Históricas de Portugal teve a sua gênese na década de 90, portanto, para os portugueses que efetivamente estão mais familiarizados com aldeias históricas, peço desculpa, porque já ouviram isto muitas vezes. Para os nossos amigos espanhóis, efetivamente, esta é uma realidade que foi o primeiro projeto piloto de desenvolvimento regional assente o seu foco no património em Portugal. Portanto, ainda bem que isto aconteceu, ainda bem que efetivamente tiveram esta visão de, a partir do património, estruturar uma rede e desenvolver o tal conceito de aliança territorial. E este conceito de aliança territorial também nasce daquilo que é o próprio conceito de alianças estratégicas. Efetivamente, esta vontade das empresas e a necessidade das próprias empresas perceberem que individualmente não conseguiriam competir de igual forma no mercado globalizado, a mesma coisa hoje acontece com os territórios. Portanto, para sermos competitivos, efetivamente seremos mais fortes se nos juntarmos. E foi isto que aconteceu com a Rede das Aldeias Históricas de Portugal. Individualmente, estamos a falar de uma aldeia que não tem a mesma expressão quando falamos de uma rede composta por 12 aldeias.
E isto tem feito, efetivamente, e tem tido peso, quer no contexto nacional, quer no contexto internacional. Portanto, nós já desenvolvemos e apresentamos a rede das aldeias históricas em vários domínios, no contexto nacional e internacional, e esta máxima continua válida. Uma rede vale muito mais do que isoladamente. Foi assim que nasceram a rede das aldeias históricas de Portugal, com um foco em que assenta em toda a sua valia patrimonial, na sua história, naquilo que efetivamente nós, de melhor, que já foi hoje muito dito aqui, nos territórios do interior, é isso que as aldeias históricas também são. São 12 ícones da monumentalidade e da Portugalidade, e temos aqui, em relação portanto, ao nosso vizinho, Espanha, ao nosso país vizinho, que temos uma relação em comum, portanto, temos uma história em comum, efetivamente. E é hoje que as aldeias históricas também querem cimentar cada vez mais essa relação com Espanha. Um destino que são 12, portanto, por tudo aquilo que eu já acabei de referir, efetivamente, isoladamente, somos mais fracos. 12 tem uma escala que nos permite chegar a outros mercados, a outros destinos, conquistar outros públicos, tendo por base aquilo que é o nosso ícone maior em termos turísticos, turismo cultural. Portanto, efetivamente, o nosso core maior é o turismo cultural, mas, assente na vertente do turismo, nós queremos também trabalhar outras dimensões, nomeadamente as indústrias culturais e criativas como um setor emergente, a poder também ser desenvolvido no território para ajudar a melhor desenvolver a própria rede das aldeias históricas de Portugal. O turismo é importante, é o nosso core, efetivamente, mas não é suficiente. Portanto, até porque nós também sabemos que a dependência de um só setor é frágil. Isto é válido quer no contexto territorial, quer no contexto empresarial. E por essa razão nós temos que abrir caminho e verificar o que é que nós podemos fazer mais para efetivamente ajudar a dinamizar ainda mais este território, que efetivamente já fizemos muito, mas ainda há muito para fazer. Esta é a composição da rede das aldeias históricas de Portugal, portanto, como eu referi, elas localizam-se as 12, a rede na região centro de Portugal, na zona de fronteira, portanto, praticamente estamos com um pé do outro lado. E, efetivamente, também temos percebido, nos últimos 2 anos, a vontade que os empresários espanhóis têm em associarem-se também e desenhar e formatar produto turístico conjunto com o lado de cá, portanto, com o lado português. Para vocês terem uma noção, nós recebemos imensos contactos de empresários espanhóis a dizer: nós recebemos espanhóis e outros mercados no nosso alojamento e nós canalizamos para as aldeias históricas e, portanto, aquelas que estão mais próximas na RAI, efetivamente. Portanto, isto já é feito de uma forma espontânea, portanto, nem sequer já é organizado, as pessoas já percebem e avaliam que quem fica do lado de lá de poder canalizar os seus hóspedes para visitarem Portugal. Portanto, estamos a falar da diversidade. Estamos a falar em que o hóspede não se restringe apenas àquilo que é o contexto envolvente do seu alojamento, mas estamos a ir mais além. Já me estão a dar a indicação que só tenho 5 minutos. Alianças territoriais versus desenvolvimento de produtos e serviços. Portanto, as alianças territoriais, para além da base de toda a gênese da rede das aldeias históricas de Portugal, porque efetivamente estamos a falar de um território, portanto, que uniu forças para atingir um objetivo comum, naturalmente que agora queremos abrir outras frentes, e é isso que temos vindo a trabalhar, portanto, nos últimos anos também, nesta lógica de alianças territoriais, gerar ou criar novos produtos e serviços. E nessa perspectiva começamos, portanto, também a trabalhar outros elementos complementares ao turismo rural, nomeadamente a grande rota das aldeias históricas, tirar partido daquilo que é a dimensão paisagística, do tal contexto geográfico onde se inserem as próprias aldeias e, naturalmente, com toda a valia patrimonial que elas encerram. Nessa perspectiva, estamos a trabalhar aquilo que é a área do walking and cycling, que nós designamos como sendo a mobilidade suave, porque também o ano passado foi-nos atribuída a certificação Biosphere Destination e somos, neste caso, em Portugal, o primeiro país a ser classificado como destino turístico sustentável e, à escala mundial, dentro desta referência da Biosfera, somos o primeiro destino em rede a ter este selo. Portanto, de facto, é um orgulho, é este o nosso posicionamento, é esta a nossa visão, é para aqui que nós queremos caminhar. Nessa perspectiva e atuando na área da mobilidade, walking and cycling, nós, portanto, trabalhamos uma rota que é a maior rota de Portugal, tem cerca de 600 km, e neste âmbito
ela é ciclável portanto, e também é pedestre. O que é que já foi feito? Portanto, ela está homologada através do Organismo Nacional em termos de walking, está neste momento a ser também homologada em termos de cycling, no âmbito nacional, mas demos outro salto. Portanto, sabemos que temos um recurso extremamente atrativo para nos conseguirmos posicionar nesta área além fronteiras. E nessa perspectiva, o que é que foi feito? Desde 2017 que estamos a trabalhar na classificação, na certificação deste recurso turístico para ser um dos trilhos Best of Europe. Portanto, está neste momento o processo em finalização, já está toda remarcada para obedecer estes critérios todos, portanto, e vamos passar a ser a maior rota no contexto europeu Best of Europe. E, naturalmente, que aqui neste âmbito da Aliança Territorial já extravasamos aquilo que é a própria rede das aldeias históricas, porque a grande rota ela portanto, foi definida fazendo a ligação das próprias 12 aldeias e, neste caso, nós passamos por 19 municípios. Mais uma vez, aumentamos a escala daquilo que é a Aliança Territorial, indo buscar as valias que são necessárias para incrementar valor no próprio território. Queremos ir mais longe e, nessa perspectiva, também queremos uma orientação global. Sabemos que com Espanha nós podemos ter esta orientação global, trabalhando aquilo que é o turismo em espaço rural, trabalhando aquilo que também é a nossa história, que muito nos uniu e também muito nos separou, mas efetivamente este coletivo, este ativo património imaterial e material não deve efetivamente ser deixado ao acaso, deve ser trabalhado intensamente. E nessa perspectiva nós iniciamos também a negociação e elaboramos candidatura com Espanha e, felizmente, temos uma candidatura aprovada, portanto, para iniciar a tal relação transfronteiriça que, nesta primeira fase, ela vai dar o seu início na extensão da grande rota das aldeias históricas de Portugal. Portanto, o que vai acontecer é que o recurso turístico que nós hoje temos, que já é um produto porque ele é bastante comercializado, portanto, o que vai acontecer é que nós vamos ampliar a grande rota para o território espanhol, nomeadamente para a zona da Deputação de Cáceres, e depois, no futuro, queremos alargar também à zona de Salamanca, mas nesta fase, como uma parte de iniciação, vamos avançar com a grande rota para a zona de Cáceres. Portanto, o que é que isto implica, tendo em conta a filosofia da estruturação da grande rota, que é fazer a união de aldeia a aldeia, classificada como aldeia histórica. O que vai acontecer aqui é que do lado de Espanha vai haver necessariamente um exercício de identificação de pueblos que efetivamente possam ser categorizados no futuro a também uma aldeia histórica, para que depois se possa formatar e estender a grande rota para a Espanha. Ora, isto dá-nos aqui efetivamente a rede de pueblos históricos ibéricos. E nós conseguimos nos posicionar em termos de América, Brasil, Canadá, porque a escala aumenta. Portanto, se nós hoje, aldeias históricas, já conseguimos seduzir, motivar, encantar americanos, brasileiros, canadianos e outros países da Europa, naturalmente que com esta escala, com esta relação, com a história que nós temos, basta reportar, por exemplo, à época dos descobrimentos, vejam quem desbravou, efetivamente, e quem é que quase que se inicia a era da globalização. Eu acho que se pode até reportar ao século XV, foi com os espanhóis, foram com os portugueses. E nessa perspectiva nós queremos conquistar de uma outra forma e queremos fidelizar e de facto nós temos um património infendável que nos permite isso. Queiramos nós, a parte institucional que está disponível e como já demonstramos, os empresários idem, também já demonstraram a sua vontade, basta nos organizarmos e trabalhar de forma efetiva para que esta realidade aconteça a muito curto prazo. É necessária, é desejável e eu acho que só vai engrandecer efetivamente aquilo que é necessário para o território. Estes são os parceiros do projeto, as áreas de ação, portanto, como não é apenas do lado das aldeias históricas, portanto, do lado dos nossos colegas, dos nossos parceiros em Espanha e também da Direção Regional da Cultura do Centro, vamos trabalhar estes eixos para que efetivamente nos consigamos afirmar de uma forma distinta, uma forma diferente, única e singular, que nós temos todos os ingredientes para que assim seja. Não me vou alongar muito mais, porque efetivamente temos outros oradores, depois estarei naturalmente receptiva para as questões que entretanto queiram ver respondidas e muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Dalila. Foi fácil porque eu estava aqui preparado para te avisar, mas já cumpriste perfeitamente o horário, ou seja, tudo bem.
A continuación va a tomar la palabra Francisco Martín Simón, que es director general de Turismo de la Junta de Extremadura. Francisco es de los que piensan que el turismo debe enmarcarse en esa gobernanza compartida entre los sectores públicos y privados, ¿no? Bajo su dirección se ha conseguido llevar a cabo ya 3 ediciones del Plan Concertado de Promoción Turística de Extremadura y que han dado un gran resultado y que en parte entiendo que eso es algo de lo que nos va a explicar. Mucho. Francisco. Muy bien. 10 minutos, haré una señal de micrófono, sí. Para... Muy bien. No, Cuando falte un minuto. Y aún no has encontrado. Aquellos que ni siquiera han sido pisados. Explóralos. Bueno, mejor vívelos. Imagina un lugar, otra cultura, otra época. Rincones cargados de historia pidiendo a gritos ser escuchados. Maravillas levantadas hace siglos y que vieron pasar generaciones, pero que ahora parecen abrirse solo para ti. Imagina escenas que solo con mirarlas dejan huella. ¿Conocías esos colores y esos olores? Imagina la hierba mojada en tus pies. Sigue, sube más alto. Respira profundo. Vibra, salta, baila, vive. En lugares así no pierdes el tiempo, lo ganas. Exprime cada rincón caminando, pero también con los ojos y las manos. Solo así apreciarás los detalles. Imagina grandes sabores y explora sus pequeños matices. Descubre aromas capaces de emocionar. Sigue una ruta o improvísala. ¿Qué más da? Imagínalo todo o no te imagines nada. Sumérgete y siéntete a miles de kilómetros de distancia, aunque en realidad no estés tan lejos. Extremadura. Todo lo que imaginas donde no te lo imaginas. Bien, buenos días a todos y a todas. Espero que este minuto y medio no me le cuente. En primer lugar, quiero dar las gracias a Escapada Rural, a Turismo Centro, al alcalde de Sabugal y a todos los alcaldes aquí presentes y sobre todo a vosotros que son los empresarios. Para todos vosotros que estáis muy callados, pido un aplauso porque vosotros sois los auténticos protagonistas. En segundo lugar, ¿cómo te llamas? Jorge, se llama Jorge. Así, te estoy apretando fuerte, ¿verdad? Bueno, pues así es como tratamos a la gente en Extremadura y en la eurorregión, con hospitalidad, con amabilidad. Las personas son el activo principal del turismo en Extremadura y en la región centro. Las personas, además de la naturaleza, además del patrimonio, además de la gastronomía. Las personas que emprenden, las personas que sueñan, las personas que articulan productos, las personas que crean empleo, las personas que tienen sueños compartidos. Por lo tanto, el Banore lanza el turismo en Extremadura. Aquí hay unos datos que me voy a pasar porque lo dejaré a la organización. Los valores. Normalmente no hablamos de los valores que son los cimientos del turismo. Hablamos mucho de productos, de comercialización. La hospitalidad, la sostenibilidad, la autenticidad, los auténticos valores del siglo XXI. Siempre nuestras empresas, nuestros productos tienen que ver con los valores. El turismo de Extremadura en alza, en alojamientos, en la tipología, hoteles rurales, apartamentos, casas rurales, en precisamente la oferta de plazas, en ocupación, pero mirar hacia un nuevo modelo turístico, turismo compromiso de todo. Voy a compartir solo 2 ideas y 3 conclusiones. 2. Primero, aquí se ha hablado mucho de cooperar. Yo soy un enamorado de la cooperación, pero creo que tenemos que profundizar un poquito más. La profundización es, primero, tienes que tener ordenada tu casa para poder cooperar y salir al encuentro con otro. Y la segunda idea que voy a hablar es precisamente cooperar, pero bajo un nuevo paradigma, bajo un nuevo modelo. Ese caso de éxito de la cooperación de la eurorregión. Y después diré las 3 conclusiones. Primero, hay que tener modelo. Si no tenemos modelo, vamos, como decimos en España, pollo sin cabeza, permíteme la expresión.
Hay que tener modelo y ese modelo tiene que estar consensuado, tiene que estar firmado. El modelo de turismo de Extremadura, 600 aportaciones del sector para 4 años, 70 millones de euros, 80 medidas. Plurianual, modelo. Toda política turística tiene que tener 3 herramientas fundamentales o 3 pilares. Primero, el conocimiento. Segundo, el diálogo. El diálogo social y la concertación no es un perejil que se echa de condimento al plato, es esencial, es fundamental. Y tercero, planificación. Permitidme que vaya deprisa porque me ha dado 10 minutos. Segundo, la promoción tiene que ser concertada. Cuando yo llegué en el año 2019, pues veías el periódico, una diputación hacía una cosa de promoción, la misma Junta de Extremadura hacía otra, el sector hacía otra. Por lo tanto, hemos puesto en marcha un modelo concertado de 4 modelos concertados en la mesa de promoción dentro del Consejo, donde se deciden las acciones promocionales. Una media de 200 anuales. Esas son 4 modelos que se aprueban por unanimidad. Donde una nueva filosofía es, no se dice a la Administración lo que tiene que hacer, sino cada uno, bajo un mismo orientación, dice qué es lo que va a hacer, en qué se va a comprometer en los países internos y los países prioritarios y en el mercado internacional. 800 acciones en 4 años. Todo está colgado en la web, el modelo y los planes concertados. Segundo lugar, dentro de esta primera idea de tener ordenada tu casa, por lo tanto, modelo, concertación de la promoción. Tercero, el tema territorial. Hay que ordenar el territorio. Estamos hablando de clientes. Yo vengo de la empresa privada, 25 años en la empresa privada. Entonces, esto no es un enfoque de la administración, de los ayuntamientos, de las mancomunidades, de los estados. Esto es un enfoque de cliente. Y el cliente se mueve. Hoy el turismo es la industria de la felicidad. Momentos inolvidables en el territorio. Por lo tanto, lo primero que hemos hecho ha sido la ordenación turística. Plasencia, norte de Extremadura, Mérida, Badajoz y entorno, Cáceres y entorno y Zafra, sur de Extremadura. Y el siguiente paso que daremos en esta legislatura será meter todo eso, que lo estamos haciendo con Segitur, territorios inteligentes, incorporando todo lo que es la parte transfronteriza de los productos con Portugal. Caso de éxito. Por lo tanto, una vez ordenada la casa, modelo, promoción, ordenación de los productos turísticos. Hoy no se venden destinos, se venden productos. Esto es un mercado persa, es un mercado. Hoy no vende en mi pueblo, hoy no vende en mi ciudad. No, yo lo que tengo que posicionar en el mercado es un producto a un precio. Inolvidable, bueno, excelente. Creando un destino turístico transfronterizo. La Euroregión, 5 millones de viajeros, casi 10 millones de pernoctaciones, 91.000 empleos. Nos hemos propuesto, en las reuniones, crear 10.000 nuevos empleos en los próximos años y pasar de los 100.000. Porque el turismo es una palanca de desarrollo de las zonas de interior y de lucha contra la despoblación. Por lo tanto, lo que se evalúan son las metas. Los objetivos siempre van a estar ahí. Y el modelo y la orientación. Pero esto lo vamos a ir evaluando. Por lo tanto, esa estrategia de promoción conjunta, que voy sobrevuelo porque alguna cosa ya ha dicho compañero Pedro Machado, se presenta en Fitur por el ministro de Economía y por el presidente de la Junta en Fitur y en BTL. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos cosas dispersas, cosas atomizadas. Fijaros, tenemos aquí 90 espacios naturales, 70 festivales, 37 denominaciones, 30 museos, 20 enclaves UNESCO. ¿Sabéis que tenemos más enclaves UNESCO en la Euroregión que todo Brasil? ¿Cuál es el tema? Que lo tenemos atomizado, lo tenemos disperso, no lo tenemos entrelazado, no lo tenemos en ruta, no lo tenemos conectado. Por lo tanto, yo comparto aquí con la humildad y con el compañero Pedro, también con Víctor da Silva y Antonio da Cerda, que no están, compartimos experiencia. No vengo aquí a contaros un proyecto, una idea, no, compartimos lo que estamos haciendo. Por eso hemos estado 2 veces en la ITB de Shanghái, como Euroregión, con productos, por supuesto, en chino, del destino. Hace 15 días, la última vez. Hemos estado en Londres, en Berlín, hemos estado para el mercado de Estados Unidos, hemos estado hace 6 meses para el mercado europeo
en un evento gastronómico de presentación del destino de la región en la sede de la embajadora de España en Bruselas para toda Europa. Estamos contando que es una experiencia concreta, casi diría un poco de referencia a nivel europeo, de promoción de un destino transfronterizo en mercados de larga distancia. De larga distancia. Porque nosotros nuestras propias marcas ya las tenemos consolidadas en el mercado. Por nosotros, para Portugal y España, es el primer destino turístico del mundo, con 105 millones. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es qué hacemos en conjunto para seguir posicionando. Y nuestras propias marcas, yo la semana pasada estaba en París, posicionando la marca Extremadura. Pero para los mercados lejanos vamos juntos. Esto es el Luso, hace poco tiempo, impulsando el tema del turismo ibérico. No solo posicionamos, participamos, hacemos encuentros, grupos de trabajo que hemos propuesto ahora de alto nivel. Este es un tema importante, quiero llamar la atención. Soy un convencido que la cooperación público-privada es garantía de éxito. De éxito, lo repito. Por eso hemos propuesto, 2 minutos, gracias, suficiente para las conclusiones. Hemos propuesto, y se ha metido en España y también en Portugal, un grupo de alto nivel del turismo hispano-luso. De esto hablaré después. Termino. Cooperando en destinos, productos y eventos en el Alqueva, en el Tajo Internacional que tenemos, en Atlantic Convey, en Cepa Urban, en el proyecto Eurovis que nos acaban de aprobar, donde va a estar Castelo Branco, Elvas, Extremadura, Badajoz, Las Cámaras, en Extremadura Gourmet, en eventos distintos, los mapas, Terras en Sombra. Conclusiones. 1 minuto para las conclusiones. Os decía, las 2 grandes ideas. Ordena tu casa y ten modelo. 2, cooperar. Para cooperar lo primero que hay que hacer es creérselo. Si no te lo crees, estás muerto. Esto supone voluntad política, voluntad empresarial. Cooperación, simplemente digo, a 3 niveles. Privado-privado, público-público y público-privado. 3 conclusiones. Repensar el modelo de turismo. Para el siglo XXI, desde la profesionalidad, la innovación y la digitalización. Conocí cómo nacieron los grupos de desarrollo rural y el turismo rural en los años 80, pero estamos en el siglo XXI. ¿Queremos seguir siendo globalmente un complemento de la agricultura o queremos ser algo más? Que ya hay muchos ejemplos de buenas prácticas de ser algo más, pero está a full time, cooperando, innovando, posicionando. Segunda, ordenación y regulación versus gentrificación, sostenibilidad económica, social y ambiental. Por lo tanto, hay que ordenar. Es el cimiento del turismo. Tienes que definir el modelo y ordenar los recursos. Y por último, y termino, cooperación público-privada, cooperación para ganar. Nos espera un mercado muy potente y ahí tenemos que posicionar productos top del mundo rural, productos turísticos, precisamente para crear empleo, para crear esperanza, para crear desarrollo, para luchar contra la despoblación. Por lo tanto, sueños compartidos, a por ellos y podemos. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Me ha dado la sensación de estar aquí en un partido de fútbol porque la claca aquí O sea que eso es señal de que ha sido muy interesante tu presentación. A continuación vai tomar a palavra o Paulo Castro, que é vice-presidente de Europark. Paulo é um apaixonado do desenvolvimento sustentável em áreas de montanha e é um forte defensor da participação dos representantes locais no planejamento. E eu acho que também por aí vai ser a sua apresentação. Paulo, quando quiseres. Muito bom dia. Muito bom dia. Antes de tudo, agradecer Escapada Rural, Aldeias Históricas e Câmara Municipal de Sabugal pela oportunidade que deram ao Europark de apresentar a sua experiência ao nível de turismo sustentável. Uma muito breve apresentação. Quem somos? No fundo, uma organização não governamental na Alemanha, criada em 73, que fundamentalmente organiza e agrupa os parques nacionais, parques naturais, rede Natura, áreas de paisagem protegida, alguns geoparques, reservas da biosfera.
Temos cerca de 400 membros em 36 países, com escritórios em vários espaços, uma estrutura normal de uma associação, importante para nós, uma natureza sustentável, valorizada pelas pessoas. Mas, afinal, de que é que estamos a falar? Do sonho de um antigo diretor de ter um paraíso sem turistas ou de uma oportunidade perdida de negócio, quer para as populações locais, quer para as empresas ou, eventualmente, para os próprios turistas? Ou estamos a falar do pesadelo antigo de um diretor de um inferno cheio de turistas, ou também, neste caso, de uma oportunidade perdida, quanto mais não seja, pelo menos para as tartarugas? De que é que estamos a falar? A nossa ideia e a nossa preocupação é falarmos de um turismo sustentável que permita uma experiência de qualidade, com sentido, meaningful, em inglês, que salvaguarde os valores naturais e culturais, que suporte o meio de vida local e a qualidade de vida da população local e que é economicamente viável. O que é bom para os parques é bom para as pessoas, o que é bom para as pessoas é bom para os parques. E se não for assim, não funciona. Apenas e antes de passar à frente, uma chamada de atenção. No fundo, o turismo natureza ou o turismo em áreas protegidas não deixa de ser um turismo rural, num espaço rural onde, fundamentalmente, a componente natureza tem mais importância. Mas, na prática, estamos a falar do mesmo trabalho. O que é a carta? A carta não é uma certificação, é apenas e só um diploma de qualidade. É, fundamentalmente, uma ferramenta de gestão prática que trabalha as áreas protegidas e o seu entorno, trabalha o turismo de uma forma sustentável com 5 princípios universais. Prioridade à proteção, porque nós somos uma federação de parques, contribuir para o desenvolvimento sustentável, envolver as partes interessadas, o turismo e, portanto, parcerias público-privadas sempre, planear o turismo sustentável de forma eficaz e pugnar por uma melhoria contínua. Não importa de onde se começa, o que importa é que queremos sempre melhorar. Onde estamos? Somos hoje 106 destinos em 16 países europeus. Esta estrelinha cá em baixo é Guadalupe, um território francês no Caribe, e depois vem daqui até à Finlândia, à Lapónia, até à Puglia, em Itália. Em Espanha é um dos países com mais cartas, e aqui já vamos ver em que situação é que nós estamos. Aqui perto, o nosso parceiro mais perto é o Parque Nacional de Monfragüe, também carta europeia. Em Portugal, dou-vos a bem-vinda a um território SETES. As terras do Lince, o Concelho de Sabugal, Almeida e Penamacor são Carta Europeia de Turismo Sustentável e, portanto, estamos em casa de um destino que quer melhorar a sua condição. Apenas e só dar-vos uma ideia, se pensarmos que as 8 cartas que existem em Portugal, tirando os Açores, praticamente vejam que nós temos fronteira verde, desde Caminha, aliás, desde Viana do Castelo, mas Viana não tem fronteira. Desde Caminha até Penamacor, o único concelho que não tem diploma é Chaves, porque também não tem áreas protegidas. E, portanto, é um potencial. Portanto, quando se fala de transfronteiriço, nós, do lado de lá, temos os colegas de Gerês-Xurés, o Parque Natural da Serra dos Xurés é carta europeia, e depois houve, e há, e continua a haver, vontade de, com Castilha e Leão e com Extremadura, encontrar do lado, sobretudo da Serra da Gata e também na zona da Mancomunidade Castilha e Leão, encontrarmos parceiros para avançarmos para uma carta transfronteiriça. Há manifestação de outros interesses, mais para sul, nomeadamente o Adiana e Costa Vicentina. Quem são os beneficiários? Como vos disse, os 106 destinos em 16 países. A metodologia prevê que depois de haver a tomada de consciência e o galardão Carta Europeia de Destino, é possível fazer também o acordo de melhoria com as empresas, 700 empresas em cerca de 4 países, onde Espanha se destaca hoje como o país que trabalhou melhor esta componente e realço aqui e dou os parabéns. Em Norabuena, Espanha tem o trabalho do Soy Ecoturista, com grande apoio também da Direção-Geral de Turismo Espanhola.
E, finalmente, desde 2014, conseguimos fechar o ciclo virtuoso e, portanto, temos já agências de viagem em Espanha e em França que fazem, no fundo, são parceiros da Carta na medida em que encontram soluções de destino Carta com empresários Carta, digamos, no fundo, pacotes de turismo para destinos de Carta. O futuro da Carta constrói-se hoje, não é amanhã, e desse ponto de vista, o que é que há de novo a nível europeu? Foi feito este novo logotipo, este novo lema, este moto, Good for Parks, Good for People. Está-se a ultimar um kit de formação, está-se a trabalhar e a acelerar, agora que se começa a ter boa reação, o matchmaking e o speed dating, sobretudo entre os parceiros da Carta, portanto, dentro da própria rede, aumentando a probabilidade de trabalho com as agências de viagem e os operadores turísticos que já estão reconhecidos com a Carta, aumentar também a nossa visibilidade e querer puxá-los como parceiros as agências de viagem do mercado norte-europeu. Porquê? Porque é o principal mercado emissor para nós, para este tipo de oferta de turismo de natureza. Promover os pacotes nos principais portais de turismo e, enfim, a nível interno, desenvolver uma comissão de turismo. A nível de Portugal, estamos a fazer ultimar este ano o teste piloto para a metodologia que reconhece as empresas de turismo parceiras da Carta, no Alto Minho. Em princípio, já em junho fica resolvido. Com esse teste piloto é possível submeter à Federação as metodologias que reconhecem as empresas e as agências de viagem e, portanto, fica aqui desde já o desafio de que as cartas portuguesas possam avançar já para o reconhecimento das suas empresas e estamos em plena, digamos, arranque da renovação da Carta Europeia de Turismo Sustentável no Alto Minho e nas terras do Linço, que é os nossos hospedeiros. A Carta é um caso de sucesso? Eu acho que é. Ela conseguiu, e dá-me muito orgulho quando trabalhei nos territórios, que as empresas têm uma oportunidade de se conhecerem. Algumas vezes não se conhecem. As empresas de um lado da serra e do outro lado da serra não se conhecem. A Carta tem permitido esse trabalho de se conhecerem, começarem a trocar cartões, começarem eventualmente a encontrar pistas para trabalhar juntos. Mas não são só as empresas. Muitas vezes a aproximação entre administrações e entre administrações municipais e administrações centrais, designadamente parques, às vezes é difícil, este caminho é difícil e só se consegue fazendo junto. E, de facto, tem tido essa virtualidade. As alianças interpares também são fundamentais dentro do próprio território. Quando as pessoas começam a afinar numa só voz, elas efetivamente, e quando digo as pessoas, a Câmara, a Associação, a empresa, a cooperativa, a região de turismo, é fundamental este trabalho de afinação. E este trabalho de afinação tem sucessos tão importantes quanto, na Catalunha, neste momento, ecoturismo é o turismo que é feito em cartas europeias de turismo sustentável por decisão da Direção-Geral de Turismo. E, portanto, esse passo foi dado e começou no passado com um trabalho da Direção-Geral de Conservação da Natureza. Esta percepção de que é uma oportunidade, tendo o trabalho de base sido feito... Mais 2 minutos, Paulo. 2 minutos. As alianças entre territórios Carta transfronteiriços é, porventura, algo que nos orgulha e onde, de 2 territórios transfronteiriços, cada um fez a sua carta, neste momento é possível ter territórios que já só têm uma carta, já só pensam o turismo juntos. Estou a falar, por exemplo, do Parque Natural Alpe Marítimo e Parque Nacional Mercantour em França, portanto, Itália-França. Estou a falar de Parque Natural Prealpe Júlia e o Triglav, Parque Nacional Triglav na Eslovénia, já só têm uma carta, já só fazem... Vejam o salto qualitativo disto. É passar de folhetos e mapas de cada concelho, ou de cada província, ou de cada país, para um só de 2 países. Mas é também a aliança territorial ao nível regional. Hoje há regiões na União Europeia que estão absolutamente coordenadas a trabalhar a uma só voz e conseguem trabalhar desse ponto de vista, afinando um discurso de promoção, quer a nível nacional, quer a nível
ibérico e europeu. E, finalmente, aquilo que é o mais importante, que é, eu posso ter o destino mais bonito do mundo, mas ele é só mais bonito do mundo e só é potencial se eu não o conseguir vender e não conseguir ter quem acredite neste processo. E, portanto, enquanto eu não conseguir juntar agências de viagem, empresários e destino, em termos do total das entidades, efetivamente eu não consigo ter. E penso que, neste momento, as evidências que temos do trabalho das agências de viagem vão no sentido, claramente, de que esta é uma metodologia adequada, sobretudo, a territórios desta natureza. Eu tinha um filme, mas penso que não vale a pena passar. Este filme, apenas e só, ganhou o prémio de melhor melhor filme de promoção de destino sustentável no Festival de Terras Altas. Okay. Não, é um minuto. Okay. Isto é o trailer, não é o filme. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. E já aproveito para agradecer que fizeste aqui uma referência que eu vou aproveitar, que para vender, o melhor lugar são as feiras. Ou seja, que a Intour pode ser um bom lugar para vocês venderem os vossos destinos. Agora já sem broma. A continuación va a tomar la palabra Juan Manuel de la Fuente, que es técnico de promoción turística de la Junta de Castilla y León. Juan Manuel cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector y también es un experto en temas de divulgación ambiental y de planificación de territorio. Juan Manuel, cuando quieras. Gracias, hola, buenos días. Yo pertenezco a Fundación Siglo, que es la entidad que en Castilla y León se encarga de la promoción y ayuda a la comercialización tanto turística como cultural. Es una entidad pública, la Fundación. En primer lugar, quería dar las gracias al Congreso por invitarnos y excusar un poco la presencia del director de la Fundación, que hoy no ha podido estar, y excusar también, me hubiera gustado hacer una presentación bastante visual y más amena, y pues no ha podido ser por la rapidez un poco de presentarme aquí. Voy a ser muy breve, muy rápido, porque sí que mi idea es contaros un poco experiencias o proyectos concretos en los que, desde el punto de vista turístico, estamos participando tanto en la cooperación transfronteriza, Europa, Portugal, como en lo que es colaboración público-privada en España. Castilla y León no es un sitio aislado, está en España, muy poco poblado, 94.000 kilómetros cuadrados. Tenemos un entorno con el que hay que relacionarse y muchos recursos turísticos que tenemos compartidos con nuestro entorno. Por lo tanto, la venta del turismo interior en España tiene que ser compartida con las comunidades que tenemos en nuestro entorno. Por todo ello, os voy a hacer unos flash de proyectos en los que estamos participando. En principio, proyectos relacionados con Europa. Uno de ellos, ahora mismo en el que estamos inmersos, es Eurovelo. Eurovelo es un proyecto en el cual también está Extremadura, un proyecto de creación de grandes rutas cicloturísticas. En nuestro caso es el Eurovelo 1, Cabo Norte, Noruega, Cabo San Vicente, Portugal. Este proyecto utiliza ya caminos o recorridos o senderos que ya tienen su relevancia. En el caso de Castilla y León, Camino de Santiago francés, Canal de Castilla, Sendero del Duero, Vía de la Plata. 4 itinerarios reconocidos. Lo más importante del proyecto es que ahora mismo Castilla y León ya tiene señalizado todo el recorrido y además ya se está vendiendo. Es decir, ya tenemos 4 operadores turísticos que están vendiendo producto Eurovelo
a nivel nacional e internacional. Estamos participando también en proyectos RESOE. Bueno, en el caso de Eurovelo, que no lo he comentado, en España, aparte de Extremadura, está Andalucía, La Rioja, Navarra, las comunidades por las que atraviesa. Proyectos RESOE, en el proyecto RESOE estamos participando, es toda la zona noroeste de España, incluida Portugal, las regiones centro y norte, en lo que sería RESOE Turismo. Ahí es Asturias, la comunidad de Asturias es la que coordina la parte de turismo, porque RESOE tiene varias patas desde el punto de vista de acciones a desarrollar, y ahí lo mismo, ahí en ese caso está centrado en lo que sería Camino de Santiago y los caminos de Santiago del norte de España como ejes vertebradores, aparte de otros. Tercer proyecto, que es muy reciente, recién aprobado, es un proyecto POTTEP, denominado NAPOTTEP. Es un proyecto que se incluye dentro de lo que es el itinerario cultural europeo Destination Napoleón. Está recién aprobado, vamos a colaborar con diferentes entidades de Portugal durante 2 años, y lo que va a tratar es de desarrollar recursos, crear producto y crear itinerarios relacionados con diversos recursos relacionados con Napoleón, tanto en la parte portuguesa como en la parte de Castilla y León. Empezaremos a trabajar en ese proyecto inmediatamente. Ya os digo que se ha aprobado en el último mes. Y otro proyecto de tipo europeo en el que se está participando es las rutas europeas del emperador Carlos V. En ese proyecto se han desarrollado en los últimos años diversas acciones promocionales, se han creado productos, se han creado folletos. Ahí lo mismo, es un itinerario internacional europeo, con lo cual se colabora con distintos países y comunidades autónomas. A nivel nacional, estamos inmersos en diversas entidades y proyectos de colaboración, tanto con instituciones como con entidades de tipo privado. Una de ellas sería la Ruta de la Plata, a través de la Red de Cooperación de Ciudades de la Ruta de la Plata. Esta red lo que trata es de promover y promocionar todo lo que es la Ruta de la Plata desde Gijón hasta Sevilla. Ahí están adscritos de forma voluntaria comunidades autónomas y ayuntamientos, y llevan realizando esta red de cooperación desde el año 2002, está trabajando y está haciendo acciones promocionales y de todo tipo. Tiene publicaciones para hacer el recorrido en bicicleta, en moto, etc. Y últimamente está trabajando con Tour España, porque está incluida dentro de las denominadas rutas culturales de España, con lo cual Tour España realiza la promoción en todos los eventos a nivel internacional que realizan. Un segundo ente es el proyecto AVE Experience, relacionado con las ciudades a las cuales llega la alta velocidad en España. Ahí en este momento hay 29 ciudades en España. Castilla y León ahora mismo son 6 ciudades las que llega a alta velocidad. De momento las que faltan son Burgos, Soria y Ávila. Burgos será próximamente. Y lo mismo, lleva funcionando desde hace varios años y realizan acciones de promoción a nivel internacional y fundamentalmente dedicados a lo que es tema de escapadas a ciudades, las denominadas City Breaks, pero también hacen presentaciones a nivel internacional, en muchos casos también a través de Tour España. Acciones de tipo colaboración público-privada que están dando muy buenos frutos en Castilla y León en este momento. Os voy a contar varias de ellas. Una de ellas sería las Rutas del Vino. Rutas del Vino, sabéis que es un club de producto creado por ACEVIN, en el cual las denominaciones de origen, los recursos turísticos de esas denominaciones se adhieren como tal a ese club de producto. En Castilla y León tenemos en este momento 8 rutas del vino de las 14 DOs relacionadas con el vino que tenemos. Es un producto
ahora mismo con mucho aliciente, con mucha iniciativa. La Ruta del Vino Ribera del Duero es ahora mismo la tercera ruta del vino más visitada, con más visitantes de las rutas del vino de España. Y ahí lo que hemos hecho desde hace ya varios años es agrupar a las rutas del vino, crear un producto que es Rutas del Vino de Castilla y León para hacer una promoción conjunta. En las rutas del vino sabéis que no solo son las bodegas, lo importante no solo son la bodega como tal, sino todas las actividades complementarias de tipo turístico existentes en ese espacio, en el entorno, en el espacio de la denominación. Alojamientos, restaurantes, actividades complementarias, etc. Por eso utilizamos a las rutas del vino, porque tienen ese potencial de empresarios turísticos asociados a las rutas, y con ellos se va a eventos, se va a ferias, nos aportan vino, el mejor elemento muchas veces para vender tu producto es que alguien lo pruebe, en este caso el vino. Un segundo ejemplo más reciente es estamos trabajando con las reservas de la biosfera de Castilla y León. Castilla y León tiene 10 reservas de la biosfera en este momento, y desde el año pasado estamos coordinándolas para que puedan asistir a nuestros eventos promocionales, para que también incorporen a los empresarios de las reservas de la biosfera en nuestras acciones, para que vengan a hacer degustaciones en el caso de productos agroalimentarios, etc. Y por último, os voy a poner el ejemplo de lo que son las exposiciones, las Edades del Hombre, desde el punto de vista de colaboración público-privada. Las Edades del Hombre es una fundación que desarrolla cada año una exposición en un lugar, en un espacio, en una iglesia, en varias, en una colegiata de Castilla y León. Este año se está desarrollando la edición número 24 en Lerma, provincia de Burgos. Y hay lo que es una colaboración desde el punto de vista administrativo a la hora de la promoción, del incentivar el lugar donde se desarrolla la exposición mediante la mejora de las infraestructuras turísticas de ese lugar. Y además hemos creado una tarjeta turística a la que se adhieren los empresarios con determinados descuentos, además de patrocinadores que ya llevan muchos años trabajando como tal con la Fundación Las Edades del Hombre a la hora del patrocinio en esta exposición. 2 minutos. Sí. Y para terminar, otros ejemplos de tipo turístico o de tipo medioambiental que también están asociados a la cooperación. En este momento, desde Medio Ambiente de Castilla y León, Fundación Patrimonio Natural y Portugal, se está desarrollando un proyecto que es Moveletour. Moveletour es un proyecto Interreg de turismo sostenible y movilidad eléctrica en 4 espacios naturales de Castilla y León y 3 espacios naturales de Portugal, de la zona norte. La idea es crear una serie de rutas en las cuales el coche eléctrico y la bicicleta eléctrica sean como un elemento inicial para el desarrollo de una nueva movilidad. En este momento, en el caso de Castilla y León, que lo conozco más, en dichos espacios naturales, que son Iruelas, Gredos, en Ávila, y en Salamanca, Batuecas, y en Salamanca, Zamora, Ribes, y en Zamora, Lago de Sanabria, existe la posibilidad de unos coches eléctricos, de unas bicicletas eléctricas que se pueden reservar y de forma gratuita el turista puede utilizarlos. La semana que viene en Zamora hay un congreso de turismo rural transfronterizo que organiza la Fundación Rey Afonso Enríquez. Es otro ejemplo de labor de cooperación a la hora del turismo rural, porque aquí hay empresarios de Castilla y León, pero recuerdo que Castilla y León tiene 4.070 alojamientos de turismo rural en este momento y unas 340 empresas de turismo activo. Es decir, es un potencial muy grande. Y para terminar, se acaba de crear en Castilla y León una asociación empresarial de ecoturismo, que es la Asociación Trino Club de Ecoturismo de Castilla y León,
con la idea de agrupar a los empresarios que realizan actividades de ecoturismo y con la idea de integrarse posteriormente en el Club de Producto a nivel nacional en España, de Soy Ecoturista, bueno, pues con el objetivo de que el ecoturismo sea un producto a desarrollar y, bueno, y que sea conocido en Castilla y León. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Bien, pues tenemos 10 minutos para consultas y debate. Yo creo que vamos a empezar preguntando si alguien tiene alguna cuestión para después no comernos el tiempo. Veo que hay una pregunta ahí. Le acercamos un micro. Sí. Sí, por favor, les agradecería que se identificaran a la hora de hablar. Buen día. Mi nombre es Nacho Trevejo. Eu vengo de la Serra de Gata, muy cerca de aquí. Eu quería agradecer a Escapada Rural la organización de este congreso y que Extremadura sea un destino invitado preferente. La delegación de Extremadura es muy numerosa, especialmente la Asociación Turismo Norte Extremadura, aunque hay gente que viene de Segura de León o de Trujillo, ¿no? Eu quería plantear dos cuestiones. La primera de ellas a nuestro director general, Francisco Martín. ¿Cuáles son las acciones directas que en la próxima legislatura, en estos próximos 4 años, para aumentar el turismo de portugueses a España? Actualmente 4 o 5 millones de españoles visitan Portugal, pero en menor número es al revés. Portugueses visitan menos nuestro país. Y agradecer que en el llevamos 6 congresos de Ecoetour, y si Portugal ha organizado este congreso en Sabugal transfronterizo, creo que nosotros sería muy interesante organizar nuestro próximo congreso en una zona cercana también a la frontera, para que nuestros amigos portugueses nos visiten. Muy obrigado. Francisco. Sí. Gracias. Sí. A ver, brevemente. Para nosotros Portugal es mercado interno. Portugal y España es mercado interno. 2. ¿Qué hemos hecho? Bueno, no puedo contestarte directamente a la pregunta porque hoy he entrado en funciones, director en funciones. Y entonces se tiene que formar gobierno y no puedo hacer previsiones de la próxima legislatura. Y 3, lo que hemos hecho ahora mismo es que Portugal es el principal mercado emisor de viajeros para Extremadura, segundo es Francia, tercero es Reino Unido, cuarto Alemania. Lo que sí hemos hecho ya son 2 cosas importantes. Una, potenciar la presencia de Extremadura directa en Portugal. Tenemos un equipo de 2 personas permanentes en Lisboa, en Lisboa trabajando. Y 2, tenemos todo de las 130 acciones que tenemos promocionales directas e inversas, que tenemos este año, 2018, tenemos 2 acciones promocionales directas semanales. En todos los mercados, semanales. La semana que viene estamos en Galicia, la semana pasada hemos estado en París, la anterior en Shanghái, la anterior en Bilbao. Es decir, tenemos presencia de unas 20 y tantas acciones directas en Portugal todos los años, desde presencia en BTL hasta acciones promocionales en medios, en prensa especializada, en Fantri, también inversas. Por lo tanto,
no me preocupa tanto cómo incrementar la presencia. Lo que más me preocupa es hacer producto turístico transfronterizo. Por ejemplo, dentro del norte de Extremadura, aquí, Sierra de Gata con la Beira Baixa, eso me preocupa mucho más. O con productos como el Geoparque, que tenemos el Geoparque Villuercas y Borejara, que estamos cooperando ya también con el Geoparque de aquí. O hacer la Euroregión termal. Tenemos toda una red de balnearios. Es decir, a mí me preocupa ahora mucho más que incrementar el número, que tendrán que ser, es que exista producto turístico transfronterizo concreto en el mercado o esa red de esos 20 destinos UNESCO. Y me preocupa, para terminar, y también lo quiero plantear porque lo he planteado a los medios de comunicación, está hablando con el secretario de Estado. Yo estoy ahora más en un planteamiento ibérico, más que en un planteamiento solo de Extremadura. Por eso estamos impulsando ese planteamiento de península ibérica, de cooperación de España y Portugal, y como buen ejemplo ya la Euroregión. Y me preocupa también dos preocupaciones. Una, el posicionamiento de los ayuntamientos en materia del tema turístico, que forme parte de la agenda, del presupuesto. Y me preocupa también cómo incrementar la escala y la musculatura de las empresas de la región en esta materia. Esas son las preocupaciones. Muchas gracias, Francisco. Creo que había una pregunta por aquí en la segunda fila. Hola, buenas tardes. Es una pregunta que se va aquí para el Paulo Castro, nomeadamente... ¿Te puedes identificar, por favor? Posso? Perdão. Sí. Catherine Freitas, Try Portugal. A minha pergunta, como operador turístico ligado à área do turismo ativo, e estamos no território a conversar com as empresas de animação turística, quando entramos em territórios como o Gerês, qual é o vosso lobby ou qual é a forma de sensibilização com o ICNF? Porque eles põem grandes entraves na capacidade de atividades de usufruir a natureza de uma forma sustentável, lógico. Mas a Serra da Estrela, por exemplo, tem zonas que permitem brincarem na neve e destruir a natureza, mas alguém que é consciente não pode ir fazer escalada ou pouco impacto. Como é que uma entidade como a vossa gere essas instituições que defendem ao ponto que fecham as portas a qualquer tipo de atividade nesses parques? É a minha pergunta. Obrigado, Catarina. O Europarque não gere, porque... gere no sentido de lobby, no sentido de... Eu sei. Eu comecei com aquelas duas fotografias, aqueles 2 slides absurdos. E hoje, felizmente, ninguém quer um, nem ninguém quer o outro. O ICNF é parceiro obrigatório deste tipo de processos. E, portanto, o ICNF é também o detentor em 8 cartas de 5 cartas. E, portanto, o ICNF foi capaz de sentar à mesa, nestas 5 cartas, inclusive o Gerês, para fazer esta discussão. O ICNF já é o paraíso dos turistas sustentáveis? Não. Ainda há muito trabalho que pode ser feito, sim, mas já se fez muito do que aquilo que se fazia no passado também. O que eu quero dizer com isto é que, e por isso isto não é um processo de certificação, é um processo de qualidade incremental, ou seja, eu parto... O problema é, na maioria das situações, nós nem sequer estamos de acordo com o problema. E, portanto, quando os parceiros do território não estão de acordo com o problema, não podem encontrar soluções. E o que a metodologia traz é o apoio a um território para que ele reflita sobre qual é o seu problema realmente e se realmente as pessoas têm vontade de tentar resolver o problema. E então escolher. E desse ponto de vista, há territórios
enfim, eu podia estar aqui a enumerar dezenas de exemplos de territórios que há 20 anos não fechavam uma estrada. No dia em que fecharam a estrada, começaram todos a fazer dinheiro com o facto de se ter fechado a estrada. E porquê? Porque perceberam que o problema não era fechar, o problema estava a ser mal colocado, uma estrada sem saída e, portanto, no fundo fazia uma carga enorme do ponto de vista ambiental e que acabava por ser uma má experiência de turismo em termos de visita. No dia em que foram capazes de sentar à mesa, discutir o problema e encontrar uma solução, conseguiram todos resolver o seu próprio problema, que é baixar o impacto negativo em termos ambientais e criou uma oportunidade de negócio e melhor do que isso, criou, sobretudo, uma melhoria da qualidade da visita. E, portanto, desse ponto de vista, no Gerês, enfim, por razões outras, eu tenho digamos, um passado direto relacionado com o Gerês evoluiu muito. E, portanto, é preciso ver isto nesse quadro. E, portanto, eu sou otimista. Como é que o Europarque faz? Qual é o papel do Europarque? O Europarque regula, no fundo, avalia o desempenho do trabalho cada 5 anos, avaliando o seu programa, o seu plano de ação. Porque, enfim, não deu a oportunidade de explicar. Isto significa que este território, posto de acordo com o problema, com as soluções, estabeleceu estratégias e objetivos e estabeleceu um plano de ação a 5 anos do que é que cada uma das partes vai fazer. E ao fim de 5 anos é avaliado. E, portanto, enfim, depois poderei dar com mais detalhe algumas questões que lhe possam ilustrar. Obrigado, Paulo. Mais uma última pergunta. Uma última pergunta, sim. Miguel. Devido ao adiantado a hora, vou ser muito rápido. Gostava de colocar a próxima questão ao Paco. Quando se fala em coesão de territórios, em trabalhar juntos, temos um problema gravíssimo que se chama mobilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos não sei quantos milhões de turistas a chegar ao Porto, a chegar a Lisboa, a chegar a Madrid. Então, e como é que eles chegam, por exemplo, à Extremadura? Como é que eles chegam a Castelo Branco? Ok, até chegam de comboio até Castelo Branco. E depois como é que chegam ao Sabugal e como é que chegam... Isto é um problema gravíssimo que nós temos e vocês têm esse projeto megalómano, digamos assim, a nível de ideia e de querer fazer acontecer. O que é que vocês acham disto? Isto, no fundo, é um problema de todos os dias. Eu não consigo agarrar num turista que está no aeroporto de Lisboa e dizer vamos ao Sabugal. Não tem como, só se alugar carro. E a Extremadura passa exatamente o mesmo. O que é que vocês pensam disto? Pensamos, trabajamos y reivindicamos una conectividad interna dentro de la Eurorregión mejor. Se lo acabo de decir al secretario de Estado de Valoración Interna y lo acabo de decir a los medios de comunicación. Es decir, para nosotros la cohesión del territorio, la permeabilidad del territorio es fundamental. Que dispongamos de unos transportes públicos adecuados. Por ejemplo, la terminación del tren de alta velocidad o velocidad alta Madrid, Plasencia, Cáceres, Mérida, Badajoz, Évora, Lisboa es una necesidad. Y en segundo lugar también el puente de Cedillo. No es comprensible que una empresa, aquí hay mucha gente, no tuitear, por favor, una empresa muy importante eléctrica no deje pasar los coches por su presa, porque es privado y tengan que tardar los viajeros 3 horas en dar un rodeo a un pantano. ¿Cómo se soluciona? Con un puente que hemos planteado a los fondos europeos para un nuevo puente internacional por la parte de Valencia de Alcántara. O en tercer lugar, el lago Alqueva. También la movilidad, ahí también el turismo fluvial. No es comprensible que existan normas distintas de cartas de navegabilidad para Portugal y España. O en tercer lugar, la autovía XA1. Hay un nuevo enlace internacional que lleva haciéndose 15 años entre Madrid y Lisboa por Plasencia, Moraleja, que ya está construido, y desde Lisboa hasta Castelo Branco también. Después está por la IC31 y la buena noticia es que el secretario de Estado ha anunciado a los medios de comunicación que va a formar parte de todo lo que es la planificación de infraestructura
para los próximos años y que va a ser un acuerdo. Por lo tanto, necesitamos ese nuevo enlace internacional. Necesitamos infraestructura de movilidad y transportes públicos. Los jóvenes se mueven mucho también en transportes públicos. No seremos un gran destino de millennials si los jóvenes no pueden venir en tren, si los jóvenes no pueden venir en autobús. Por lo tanto, yo creo que eso es una deuda histórica que hay de terminar el mallado de las comunicaciones terrestres y de las comunicaciones de transporte ferroviaria en el interior por lo menos de la eurorregión. Y yo pienso también la última cumbre en Valladolid, precisamente también había una conexión a la altura, creo, de Zamora, que también se va a acometer. Por lo tanto, yo creo que definitivamente el día que tengamos todas estas conexiones en Castilla y León, en Galicia, en Extremadura y en Andalucía, conexiones de verdad, de fácil movilidad y con transportes públicos, yo creo que habremos entrado hasta entonces de verdad, por lo menos en materia de infraestructura y de conectividad turística, en el siglo XXI. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Pues nada más, muchas gracias a todos por habernos acompañado.